Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Mais um dia de aula, a nossa aula de ciência, né? Que Deus possa abençoar profundamente cada um de nós, que Deus possa derramar da sua graça, da sua paz sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Eu desejo um excelente dia, um bom dia cada um de vocês. A nossa aula de hoje é de ciência e nós iremos falar sobre as transformações físicas e as transformações químicas. Então vamos lá para o nosso estudo? Meus queridos, nossa aula de ciência hoje, né? Mais uma aula de ciências. Hoje é dia 12 de 3 de 2021. Nós iremos falar sobre as transformações físicas e transformações químicas. Pronto, nós temos a nossa habilidade, dessa semana, identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de mistura de matérias que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Então, essa é a nossa habilidade desta semana. A unidade temática, continuamos com matéria e energia, só com o objetivo do conhecimento, nós vamos falar sobre transformações químicas, né? Como eu já havia falado, na primeira lâmina, nós vamos falar sobre transformações químicas. Que, na verdade, para a gente começar a falar de transformações químicas, primeiro nós temos que saber o que é uma transformação física, né? Para nós podermos saber o que é uma transformação química. E, na verdade, o que é uma transformação física? Uma transformação física consiste na transformação em que não há formação de nova substância. Ou seja, a transformação física, você tem a substância, você vai fazer uma transformação nela física e ela vai continuar com a mesma matéria, com a mesma substância. Não vai ter mudança de substância. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo das transformações físicas, né? Nós temos o exemplo de rasgar um papel. Você tem uma folha de papel normal, você pega ela quando você rasga ou você amassa, aconteceu o que aí? Uma transformação física. Mas o papel ele continua com a mesma substância, não mudou a substância do papel. A única coisa que aconteceu foi uma transformação física, que o papel ficou rasgado ou então amassado, como mostra na figura que vocês estão observando aí. Outro exemplo é congelar a água. Você tem água no estado líquido, quando você coloca ela em uma temperatura para congelar, ou seja, ela vai passar para o estado sólido. Então ela vai ficar solidificada. No caso, como vocês estão observando aí no exemplo, tem a água que foi transformada em cubo de gelo, mas continua com a mesma substância. Não mudou a substância. O que aconteceu foi uma transformação física, né? Outro exemplo aqui, amassar uma latinha. Pronto, você tem a latinha de refrigerante ou qualquer lata, né? Você tem ela inteira. Quando você amassa ela, o que é que está acontecendo? Uma transformação física. Mudou o formato da lata, que estava perfeito, ficou amassado agora. Então, o que aconteceu? Uma transformação física, mas as mesmas substâncias da lata continuam, tanto ela perfeita como ela amassada. Não houve uma formação de uma nova substância. Nós temos outro exemplo de transformação física, um prego. Prego novo, no caso ele está entortado, está enrolado, certo? Então o que aconteceu? Uma transformação física, certo? Ele mudou o formato dele, em vez de estar retinho, ele foi entortado, então aconteceu uma transformação física porque não houve mudança e não teve formação de uma nova substância. Outro exemplo é o quebrar um copo de vidro, né? Você tem um copo perfeito, certo? Quando você quebra o copo, o que é que vai acontecer? Houve uma transformação física, né? O copo estava inteiro, quebrou-se, agora ficou em pedaços. As mesmas substâncias do copo inteiro é a mesma que está no copo quebrado. Então não houve uma formação de uma nova substância, né? Outro exemplo de transformação química é o derretimento de metais. Então, você tem um metal, quando você derrete ele, ele vai ficar com as mesmas substâncias, não vai formar uma nova substância, né? Então, só repetindo, o que é transformação física, né? É quando esta transformação não forma outra substância, permanece na mesma substância que está. Então, tem uma transformação física, como foi o exemplo que você acabou de ver. Agora, sim, o que é uma transformação química, né? O que é uma transformação química? Só lembrando,
Transformação física são as transformações em que não há uma nova formação de outra substância. Já a transformação química são transformações onde as ações resultam na formação de uma nova substância, onde vai formar uma nova substância. Vamos para alguns exemplos. Nós temos aqui a combustão de uma substância. Nós temos o que? A madeira normal, certo? Madeira. Quando ela é aquecida ou colocado querosene ou riscado vamos dizer, um palito de fósforo na madeira, que a madeira vai pegar fogo, então ela vai passar por uma transformação química, certo? Se você observar as duas imagens, o que está acontecendo? Ela vai mudar de formato. A madeira estava normal, então ela vai passar por uma transformação química, onde vai formar outras substâncias. Vai formar o gás carbono, vai formar a chama de fogo, certo? O próprio madeira vai mudar de cor, certo? Então tudo isso vai formar gases. Então tudo isso aconteceu o quê? Uma transformação química. A madeira foi colocado fogo, certo? Então é o que aconteceu. Houve uma transformação química. Apareceu chama, liberou o gás carbono, certo? A madeira mudou de cor, certo? Então tudo isso que aconteceu com essa madeira foi uma transformação química, diferentemente da transformação física, né? Outro exemplo aqui bem peculiar de vocês, meus queridos, é o azedar do leite, né? Quem não já viu coalhada, né? Você tem um leite normal, o leite no estado líquido aí, certo? O que é que acontece? Quando ele azeda, umas bactérias chegam a se compor no leite, então vai transformar o quê? Uma coalhada. Então aconteceu uma transformação química. Teve uma mudança, certo? Uma mudança. As substâncias que estão agora na coalhada são diferentes das substâncias que estão no leite. Então houve aí uma transformação química. O leite ele foi transformado em coalhada. Então aí houve uma transformação química, porque as substâncias da coalhada, algumas são diferentes do leite. Outro exemplo aqui é o enferrujamento de um prego. Vocês lembram que no slide anterior, quando eu estava falando de transformação física, eu mostrei o exemplo do prego. Só que lá o prego estava o quê? Estava entortado. Então ele torto, aconteceu o quê? Uma transformação física. Mas nós estamos observando nessas gravuras aí, o que aconteceu? O quê? O prego está enferrujado. Então aí houve uma transformação química, né? Ou seja, o prego que estava novo, ele passou por uma transformação química e o prego ficou enferrujado. Então, o que aconteceu aí não foi uma transformação física, foi uma transformação química. Para que você possa entender, quando o prego é entortado, ele novo ali, houve que uma transformação física. Como ele está enferrujado, aí houve uma transformação química, né? A fotossíntese é um exemplo de transformações químicas. Por exemplo, a energia solar, ela é absorvida pelas plantas, né? Ou seja, as plantas elas absorvem o dióxido de carbono e liberam o oxigênio. O que é que aconteceu aí? Uma transformação química. A planta absorveu o gás carbono e transformou em oxigênio, ou seja, ela absorveu o dióxido de carbono e liberou o gás oxigênio. Então teve uma transformação aí. Então essa transformação foi uma transformação química, né? Outro exemplo bem que nós praticamos todo dia é a respiração. Então, quando nós respiramos, nós estamos respirando o oxigênio. E quando nós inspiramos, nós estamos liberando o gás carbono. Então, houve uma transformação aí química, na qual o gás oxigênio foi transformado em gás carbono. Então, nós respiramos oxigênio e liberamos o gás carbono. Então, houve aí uma transformação química do gás oxigênio em gás carbono, né? Outro exemplo aqui é a decomposição das frutas, né? Nós temos uma fruta aqui novinha, no exemplo aí uma maçã, e ela começa a passar por um processo de decomposição, certo? Então, o que está acontecendo nela é uma transformação química, né? Uma transformação química. Então, a maçã ela foi se decompondo até chegar no estado bem podre, no caso que a gente conhece. Então, houve aí o quê? Uma transformação química. A maçã que estava
boa, ela, pelo processo de decomposição, ela ficou ruim. Então, o que aconteceu aí foi uma transformação química dessa fruta, né? Então, assim, nós vimos, meus queridos, o que é uma transformação física, né? Que é quando não há formação de uma nova substância. Nós vimos o que é uma transformação química, quando há transformação de nova substância. Deixa eu só detalhar para você, bem detalhado, bem para você poder entender e não confundir, certo? A transformação física, não há formação de uma nova substância. A transformação química, há formação de novas substâncias. Mas como é que eu vou saber realmente comprovar que houve uma transformação química, né? Aí é onde é que eu vou aprender a identificar as evidências que aconteceu nesta transformação química para mim poder comprovar que houve uma transformação química, né? Na verdade, evidências, né, como o que são evidências na transformação química? Evidências são as mudanças de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade, temperatura, produção de gás e aí por diante. Então, eu só vou identificar só vou saber se houve uma transformação química se eu identificar a evidência, aquilo que ocorreu para que houvesse a transformação química, ou seja, o resultado da transformação. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o martelo enferrujado, né? Então o martelo passou aí por uma transformação química. Ou seja, ele passou por uma transformação química, mas qual é a evidência? O que é que me comprova que esse martelo passou por uma transformação química? A ferrugem, né? A ferrugem do martelo. Então a evidência é a ferrugem do martelo. Então a ferrugem do martelo me comprova que houve uma transformação química. Vamos outro exemplo aqui, a decomposição de um alimento, né? O que é que me comprova a decomposição de um alimento? Dá para perceber que houve aí uma transformação química. Mas o que é que me comprova que houve essa transformação química? A cor. A mudança de cor. É evidência, é a mudança de cor. A fruta, quando ela está no seu estágio normal, certo? Fresca, a fruta quando está frescazinha, ela é bonita, é cheirosa, ela não tem odor, não tem nada disso. Aí quando ela está passando por um processo de decomposição, quando ela vai arruinando, então ela vai mudando de cor. Então é evidência que me comprova que houve uma transformação química na decomposição de um alimento, é a mudança de cor. Vamos lá, outro exemplo. Nós temos aqui a combustão do papel, certo? A combustão do papel. Então houve aí também uma transformação química. O papel, lembrando naquele exemplo que eu coloquei lá no início sobre transformação física, um papel amassado, houve uma transformação física, mas no caso aí não está sendo amassado, no caso ele está sendo queimado, né? Então está havendo uma transformação química aí. E como é que eu vou comprovar que houve essa transformação química, né? Quais são as evidências que me comprovam que houve uma transformação química na combustão do papel? A mudança de cor, o papel, você observa quando o papel está sendo queimado, ele vai mudar de cor. A emissão de gases, certo? Quando o papel está queimando, ele vai emitir, vai liberar gases, tá certo? E a formação de chamas. Então, essas três evidências me comprovam que houve uma transformação química na combustão do papel. A mudança de cor, a emissão de gases e a formação de chamas, né? Vamos lá, outro exemplo aqui. A adição de bicarbonato de sódio a um copo de vinagre. Será que houve aí uma transformação química? Quando você pega um copo com água e adiciona e coloca bicarbonato de sódio nele, vai acontecer uma transformação química? Vai. Se você observar nessa primeira imagem, o copo com água, quando é adicionado bicarbonato, acontece o quê? A água começa a ferver, ou seja, ele vai começar a liberar gases, né? Então, a evidência que vai me comprovar que eu adicionando bicarbonato de sódio com um copo de vinagre, o que vai me comprovar que houve uma transformação química é a formação de gases, a liberação de gases, né? Então está liberando gás, então houve uma transformação química, né? E aqui nós temos agora um outro exemplo, né, que é o assar uma carne em uma grelha, né? Se você pegar uma carne no estado normal dela, ela é vermelhinha, certo? Toda carne vermelhinha, isso, aquilo. Então o que é que acontece? Né? Essa carne aí assada, ela passou por uma transformação química. Ela mudou a cor dela, certo? O que me comprova, é evidência que me comprova que houve uma transformação química
foi a mudança de cor da carne. A carne mudou de cor, então aí é evidência, me comprovam que houve uma transformação química, a carne mudando de cor, né? Então, assim, meus queridos, deixa eu fazer só uma síntese, um recapitular aqui o que aconteceu. A nossa aula de hoje, nós falamos sobre transformação física, que é a transformação onde não há uma nova formação de uma nova substância, certo? Nós vimos exemplo aí, amassado papel, vimos quebrado, um copo quebrado, nós vimos um prego entortado, nós vimos alguns exemplos, né? E também nós vimos a questão da transformação química, né? Que é quando há uma formação de uma nova substância, né? E nós vimos exemplo aí, vários exemplos, nós vimos aí o papel sendo queimado, nós vimos aí a questão da decomposição das frutas, nós vimos também a questão do azeitado do leite, outros exemplos, certo? E também nós estudamos sobre a questão das evidências, né? A comprovação, como nós comprovarmos que houve aquela transformação química, que é a evidência, né? Através do cheiro, liberação de gases, mudança de cor. Então, tudo isso são evidências, tá bom? Então, meu querido, agora é a hora da nossa atividade, certo? A nossa atividade que nós vamos agora fazer, você vai pegar o seu livro de ciência, tá certo? Na página 23 e vai fazer a questão 1. E na página 24 você vai fazer a questão 2. Na página 24 ainda você vai fazer a questão 3. Na página 28 você vai fazer a questão 1, os itens A, B, C e E. Na página 29 você vai fazer a questão 4, os itens A, B, C, D, E, F, G e H, tá certo? Essa é a nossa atividade. Eu espero que todos vocês façam a atividade, certo? Não deixe de fazer, certo? Porque isso aqui vai ajudar muito, muito no conhecimento de vocês, tá bom? Ao finalizar a atividade, você não vai mais enviar no grupo de WhatsApp que você está inserido. Você vai enviar para o meu PV, para o meu particular, certo? Manda para o meu número de celular que eu vou estar lá corrigindo a atividade de vocês. Pronto, meus queridos alunos, agora é com vocês, certo? Você assiste o vídeo, se for necessário assistir 2 vezes, assiste, onde lá eu vou estar falando sobre as transformações físicas, sobre as transformações químicas, sobre as evidências. Então, assim, agora é com você. Faça a sua atividade e lembre, certo? Lembre, você não vai mandar para o grupo do WhatsApp que você está inserido. Você vai mandar para o meu PV, para o meu particular, e lá eu vou corrigir todas as atividades, tá certo? Um abraço, que Deus possa abençoar profundamente cada um de vocês, que cada um tenha um final de semana abençoado. E lembre-se de uma coisa, ao sair de casa, use máscara, use álcool em gel, para que Deus possa vir nos proteger grandemente. Então, um abraço do tio Valdeon, do professor Valdeon, e eu espero a atividade de vocês. Tchau e até breve.